Bom dia, meus amados irmãos. Estamos aqui, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você vai estar vendo essa pregação, esse vídeo, né? Eu sou o apóstolo Helder Mendes, estamos aqui no nosso canal Apóstolo Helder Mendes para trazer uma mensagem de edificação, né? Para a igreja, para você que ama a palavra de Deus e que entende a importância da palavra de Deus, que a palavra de Deus é Jesus, né? O livro de João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é a palavra, o Verbo que se fez carne, né? Por isso que a pessoa que não valoriza a palavra de Deus, é muito difícil a pessoa vencer na vida e sair das suas adversidades. Então, por isso que o maligno, ele sempre tenta, né, nos tirar a palavra, entendeu? Ele sempre tenta nos colocar a parte da palavra, né? Mas o que eu queria dizer hoje, que se esse canal tem abençoado a sua vida, se esse canal tem sido uma fonte de bênção para você, então dê o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Às vezes a gente assiste a palavra numa Smart TV, né, alguma coisa, mas mesmo assim, vá lá no seu celular, marque o joinha, mãozinha para cima, inscreva, porque isso você está ajudando o nosso ministério, né? Estamos passando por várias dificuldades de reunir financeiro esses tempos e precisamos, né, uma coisa tão simples às vezes de dar um like, mas isso contabiliza para o nosso canal, para a gente no futuro ser remunerado pelo YouTube, e isso será de grande valia para nós, né, para nos ajudar no nosso ministério aqui. Amém, queridos? Eu queria falar hoje, né, sobre uma realidade que muitos passam, né? Muitos passam. Eu creio que a maioria das pessoas que começam a buscar Deus, que na verdade é Deus que vai atrás das pessoas, ele diz, né? Não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi. São pessoas abençoadas, são pessoas que ele tem um projeto. Mas tem coisas que muitas pessoas nem sabem que impedem ela de fazer a vontade de Deus. Eu queria falar aqui hoje em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 em diante, sobre uma pessoa muito valorosa, que é Naamã, né? Naamã, ele não era um judeu, ele era um comandante do rei da Síria, mas a palavra de Deus diz aqui que ele era um cara valoroso, respeitado, porém ele tinha um problema. Veja, no versículo 1 aqui do capítulo 5 de 2 Reis diz: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíam tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: Assim falou a menina, e é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi
e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegado a ti esta carta, saibas que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar ou vivificar, para que envie a mim um homem para que eu cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgas tu as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que é profeta em Israel. Veio, pois, Naamã, os seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Gente, olha que coisa interessante, né, pessoal? Naamã, a Bíblia diz aqui que era um homem valoroso, um general poderoso, um homem que foi usado várias vezes, e a Bíblia diz, por Deus, para livrar o seu povo, para dar vitória ao seu rei, né? Um homem respeitado, porém leproso. Queridos, aqui eu tenho muita mensagem aqui, muita coisa que eu vejo aqui, mas eu vou me ater só a esse ponto. Tá? Depois eu posso fazer um estudo mais aprofundado, mas eu quero fazer uma palavra mais específica e pequena, né? Mas eu quero me deter só a esse ponto, a lepra de Naamã, né? Hoje a gente observa, irmãos, que tem muita gente dentro da igreja que está paralisada por lepras espirituais. Pessoas valorosas, pessoas de trabalho, pessoas que não têm medo, às vezes, de enfrentar os problemas, as adversidades, porém, tem algo na sua vida que as paralisa, as impede de prosseguir, as impede de ter uma vida na essência de Deus, estar no centro da vontade de Deus. Você me pergunta, como, pastor? Muitas vezes isso é uma mágoa, né? É uma mágoa que vai se arrastando, né? Um trauma de infância. Talvez uma pessoa que você confiava tanto, que tinha como um pai, como uma mãe, um tio que você gostava e que tentou se aproveitar de você, tentou abusar de você. E aquilo marcou a sua vida. Que hoje você tem uma lepra dentro de você. Que você não consegue confiar em mais ninguém. Você não consegue ter um relacionamento. Você pensa logo, poxa, será que essa pessoa não é falsa? E muitas vezes essas lepras, elas são acentuadas na nossa vida por causa do orgulho, da soberba, né? Muitos por orgulho, às vezes por vergonha, não contam nada para ninguém, não falam com seus discipuladores, com seus tutores, com seus líderes, e vão arrastando coisas, às vezes agressões que acontecem em casa, né? Que tem muita gente que muitas vezes vão com a Bíblia para a igreja, aleluia, glória a Deus, mas estão agredindo suas esposas em casa, né? Seus filhos. Então, são lepras
que afastam a pessoa de Deus. E a pessoa se torna uma pessoa, muitas vezes, religiosa. Um Naamã, né? Um cara campeão, todo mundo que passava dizia, poxa, eu queria ser como esse cara. Esse é um varão de Deus. Esse é uma pessoa demais. Essa é uma pessoa excelente. Cara de Deus, uma mulher de Deus. Mas só a pessoa sabe o quanto está por dentro. Né? Se sentindo traído. Às vezes não consegue mais nem orar. Ou nunca orou, por isso a vida está assim. Nunca teve uma vida de oração. Né? Queridos, eu sempre falo, se você é um jovem, uma jovem, você quer casar, e você não ora, não tem um período de oração, pelo menos de 1 hora por dia, não case. Seu lar vai cair, vai ser carnal. O seu lar vai ser um lar carnal. Então, queridos, o que acontece? Casamento é para quem está preparado espiritualmente e financeiramente. Você não deve casar para ir morar na casa de papai e mamãe. Você não deve casar se você é uma pessoa que não ora e nem medita na palavra de Deus. Então, como acontece com muitos. Então, um lar, uma pessoa carnal não vai produzir um lar espiritual. Isso são lepras. As feridas vão se acumulando, as agressões, a imoralidade. E a pessoa vai cada vez mais se afastando de Deus. Jesus chama isso de farisaísmo. Farisaísmo, olha aqui. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 25. Mateus 23, 25, a palavra de Deus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque são semelhantes aos sepulcros caiados, ao caixão, né? Que por fora se mostram belos, mas no interior estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Queridos, a Bíblia diz que o homem olha o exterior, mas Deus olha o coração. Infelizmente, muitas pessoas estão assim dentro da igreja. Polida, saião, roupão, entendeu? Pessoas que falam vagarosamente, irmão, não aumente a sua voz, porque isso afeta a minha espiritualidade. E pessoas polidas, mas por dentro está cheio de imundície. Leva uma vida imoral, brechando a enteada, leva uma vida de fornicação, mentira, engano, né, se apoderando de coisas que não são suas e enganando as pessoas, usando o nome de Deus, né? E Jesus está falando, olha, isso aí, vocês fariseus, vocês são igual isso, um caixão que por fora está bonito, polido, entendeu? Todo bonito, todo mundo ali jogando flores, mas por dentro é só ossos e carne morta. É só iniquidade. Querido, você só vai ter um bom exterior
se você tiver um interior curado. Se você pode ser um cara igual Naamã, varão de Deus. Tem pessoas que estão tão mal, tão doentes, que as pessoas elogiam você muitas vezes. Olha que varão de Deus, aí você quer uma bênção, mas depois você fecha o olho e diz, meu Deus, se essa pessoa me visse por dentro, como eu sou de verdade. Está podre de lepra. Está podre, totalmente podre de lepra. Né? Mas o que acontece? Prefere levar uma vida de aparência, um interior estragado, sem vida com Deus, sem vida espiritual, do que chegar com seu líder, com seu discipulador e baldear o que não presta. Dizer, olha, eu não sou assim como você pensa. Eu não oro, eu não medito na palavra, eu tenho sido vencido pela ira, pela falta de perdão, pela imoralidade. Então hoje eu sou como um sepulcro caiado, entendeu? Eu estou bonito por fora, mas por dentro eu estou estragado. Eu não consigo amar meu irmão, porque eu estou cheio de mágoa, de ressentimento. Né? E de repente o profeta, o rei de Israel, mostra uma pessoa que é comum na igreja, né? Todos nós fomos chamados por Deus para reinar. Todos nós fomos chamados por Deus para ser reis e sacerdotes, para ter um povo, para ter intimidade com Deus. Não é só o pastor, todos. Mas a maioria prefere ter uma vida longe de Deus carnal, porque não ora, não medita na palavra. É como o rei de Israel, quando Deus manda alguém, Deus manda uma pessoa que precisa da tua ajuda, você rasga a veste. Como eu vou ajudar essa pessoa? Não, em primeiro lugar minha família, em primeiro lugar eu tenho que fazer isso, Deus nem me deu isso, como é que eu vou me importar? Né? Mas a Bíblia diz, a profeta em Israel, a profeta, né? Se Deus levantou uma pessoa na tua vida, Deus tem levantado uma pessoa, e essa pessoa é o referencial de Deus para a tua vida, é a pessoa que tem tentado te ensinar a palavra, está ali para te ajudar como teu discipulador, tua discipuladora, está ali para curar essa lepra, e só essa pessoa pode fazer isso, irmão. E o problema é o orgulho aqui, porque quando muitos não procuram discipulado, muitos não procuram a cura dessa lepra, porque sabem que para ser curado vão ouvir coisas que não estão querendo ouvir, vão ter que fazer coisas que não estão querendo fazer para resolver o problema. Né? Aqui, ó, versículo 8, tá? De 2 Reis 5, versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgas tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que é profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Naamã foi lá com parlamento, como muitos, que querem ser vistos pela roupa que veste, pelas coisas. Tinha levado uma fortuna de oferta para o profeta. Tinha levado uma fortuna. Queridos, um ciclo desse de ouro, hoje, são 11 gramas e meio, mais ou menos, está custando em valores atuais quase R$200. Ele levou 6.000 ciclos de ouro. 6.000 ciclos de ouro. Ele levou uma fortuna, fora os de prata.
né? E foi lá com aquela pompa. Mas o profeta não estava interessado nisso. Ele queria a cura de Naamã, não a cura do exterior. Você não cura o interior com o exterior. Não é o mundo físico que é sombra do mundo espiritual. Não é o mundo espiritual que é sombra do mundo físico. Se você não está bem interiormente no teu mundo espiritual, você não vai estar bem no mundo físico. E é isso que o profeta queria ensinar para Naamã, né? Então, Eliseu mandou os mensageiros dizer, versículo 10, estou aqui. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou. O que aconteceu? Muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nele e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele seus servos e lhes falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa, porventura não a farias, alguma grande coisa, porventura não a farias, ou seja, uma coisa difícil, porventura não a farias? Olha aqui, quanto mais dizendo-te ele, lava-te, ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Olha que coisa, gente. Eu quero mostrar aqui uma coisa. O que é que quase impede Naamã de obter a cura? O orgulho. Que tem muitos. Mas, poxa, eu vou ter que fazer isso aqui. Eu pensava. Tem pessoas, irmãos, que quando pede uma coisa difícil, olha, tu tem que comprar isso e fazer isso, esse tratamento, te cortar todinho, a pessoa vai lá e faz. Quantas pessoas estão sendo enganadas por essas coisas de magia negra? Sacrificando animais, bebendo sangue, fazendo coisas absurdas, alguns tirando a vida de criança, do seu próprio filho. Faz! E às vezes Deus te pede uma coisa tão simples. Perdoa. Olha, o pedido foi uma coisa simples. Às vezes Deus te pede uma coisa tão simples, dá um like. Poxa, lá vai o pastor de novo falar isso, dá um like, não te custa nada. Mas o teu ministério vai ser abençoado, vai ter recursos, e porque a Bíblia diz que quando a obra de Deus está suprida, todas as pessoas que fazem parte daquela obra também estarão prósperas. Poxa, de novo eu tenho que entrar, eu já assisti. O pastor fala, assiste essa pregação, meu filho, que vai dar horário aqui para o canal. Dá um like, aperta no sininho para receber notificação. Isso aí, poxa, mas o apóstolo fala muito, ou a pessoa fala muito. A pessoa diz, vai lá, pede desculpa para tua mãe, para o teu pai, pede perdão. Pede perdão para o teu cônjuge, você agrediu, você falou besteira. Pede perdão para os teus filhos, para os teus pais. Coisas simples.
Muitas vezes a cura são coisas simples. A cura no mundo espiritual, a cura da lepra, é baseado no perdão, na obediência. Foi o rio que curou Naamã, irmãos? Eu quero fazer uma pergunta para você. Foi o rio? Como ele falou, lá na minha cidade as águas são melhores do que... Só esses 2 rios são melhores do que todos os rios de Israel. Sim, mas lá ele tinha o profeta de Deus. Você pode ir para vários lugares, como muitos, não aceita a palavra. Sai da igreja que Deus plantou. Sai do lugar da bênção, porque não aceita o confronto do seu líder. Mas foi aquela pessoa que Deus colocou na sua vida para te trazer cura. Foi aquela, se ele quisesse te plantar em outro lugar, você já nasceria lá. Foi aquela. E só quando você se submete, pode não ser essas Coca-Cola toda, porque sempre a grama do vizinho parece mais verde. Mas é a pessoa que Deus colocou. É o teu discipulador, a tua discipuladora. A pessoa que estava contigo 3 horas da tarde, em vez de estar descansando e dormindo, estava orando por você e visitando você, pregando para você. Né? Então, o que é que acontece aqui? Quase que por causa do orgulho e da soberba, Naamã perde a bênção. Perde a bênção. E muitos hoje estão perdendo a bênção por causa do orgulho e da soberba, por não querer confessar seus pecados, por não querer chegar, não, isso ele fala. E daí, o importante é você ser curado. Você dizer, eu fiz mesmo, mas Deus me libertou, eu me arrependi, hoje eu estou salvo. É isso. É isso que o profeta queria que Naamã entendesse. O caminho da obediência, o caminho da humildade, né? O caminho do perdão. E graças a Deus que tudo indica que Naamã era um bom senhor, porque tanto a menininha que era serva se preocupou com ele, disse, poxa, se o meu senhor fosse lá em Israel com o profeta, ele seria curado. Quando seus servos ficariam na dele, né? Deixa esse cara morrer mesmo, esse desgraçado. Senhor mal, mas não. Isso mostra que, apesar do orgulho de Naamã, ele era um bom senhor. Tem pessoas, irmãos, que nem os filhos aguentam. Pessoas ásperas, que nem os filhos aguentam. Né? Mas aqui mostra que Naamã era um bom senhor. Que os seus servos olharam para o outro e disseram, não, vamos insistir, nem que a gente aqui leve uma repreensão dele, mas a gente vai insistir com ele. Senhor, meu pai, olha como ele chamou meu pai. A gente já viu tu fazer tanta coisa para tentar ser curado. Quando te pediu uma coisa grande, difícil, tu fez todas. E aquele homem te pediu uma coisa tão simples, você dá 7 mergulhos no rio, se lavar 7 vezes. Tão simples, Senhor, está aqui o rio. Está aqui o rio. E Naamã se lavou e foi curado. Sabe o que isso nos mostra também, irmãos? Você aprende com seu filho. Você aprende com as pessoas. Pessoas orgulhosas que não deixam nem a outra falar. Eu já sei. Você aprende, irmão. Você aprende. Eu queria ler um trecho da palavra que está aqui no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Queridos, se você é orgulhoso, se você é daquela pessoa que não procura ajuda para curar essa lepra que você tem dentro de você, você é um mascarado, cheio de máscara, né? E é uma pessoa que pensa assim, importante é como me vem por fora e por dentro você está estragado. Deus está resistindo a você.
Enquanto Naamã não obedeceu, não se humilhou e fez o que o profeta disse, ele não foi curado da lepra. Enquanto cada um de nós não aceitar o confronto da pessoa de Deus que Deus colocou na nossa vida, enquanto cada um de nós não aceitar o discipulado, não for humilde para confessar nossos pecados, não for humilde para reconhecer que precisamos de ajuda, não for humilde para aceitar o conselho, aceitar muitas vezes o conselho de um filho, de uma esposa, de um marido, nós não vamos crescer, você não vai ser limpo dessa lepra. E a palavra diz aqui, Deus resiste ao soberbo, mas dá sua graça, seu presente aos humildes, sua cura aos humildes. E diz aqui, versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Né? Muita gente, eu vou ficar aqui porque é mais perto da minha casa, essa igreja aqui, mas não foi onde Deus te plantou. Foi o que o servo falou para Naamã. Mas não é lá perto de casa, então por que eu vim? Porque lá não tem o profeta de Deus na tua vida. Lá não tem a pessoa que Deus usou para te salvar. Entendeu? Não foi lá que Deus te salvou. Se Deus te colocou num lugar e Ele mandou uma pessoa longe ir atrás de você, é porque Ele tem um projeto para você naquele lugar. E não é naquele rio que parece mais limpo, mais perto, mais sem trabalho que você vai ser curado. É naquele rio que parece mais dificuldade. Quanto maior o sacrifício que você faz por Deus, maior é a vitória. Nós estamos em momentos de sacrifício, que muitos deixaram de dizimar, de ofertar, muitos deixaram de ouvir a palavra, mas estão acessando programas pornográficos, mas não estão ouvindo a palavra de Deus. E Deus está te dizendo, meu filho, te humilha, para com essa tua soberba, essa lepra só está aumentando dentro de você. Né? E qual é a atitude que Deus espera? A atitude de Naamã. Depois que ele foi confrontado, depois que ele ouviu a voz do profeta, ele ouviu seus servos. O servo disse, está aqui o rio, Senhor. Ele foi lá e mergulhou. Ele foi curado. Não é amanhã, irmão. Se hoje Deus está te pedindo algo, te arrepende, pede perdão disso, faz isso. Cura essa lepra hoje, deixa ele curar hoje. Vai hoje lá, conversa com o teu discipulador. Te arrepende, pede perdão para o teu pai, para os teus filhos, pede perdão para o teu cônjuge. Hoje, Hebreus 3:7. Eu vou finalizar com essa palavra. Assim, Hebreus capítulo 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, com E maiúsculo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos, ou seja, o povo andou por 40 anos no deserto, porque Deus disse, entra na terra, e o povo não quis entrar. Ficou com medo do gigante, com medo, se levantou com soberba, tentou apedrejar Moisés. Querido, seu papel não é apedrejar o homem de Deus que Deus colocou na sua vida, nem a mulher de Deus. O seu papel é ser humilde, é obedecer, que essa lepra vai ser curada. E ficaram vagando 40 anos no deserto. E a palavra diz aqui, né? Versículo 11. Assim jurei na minha ira, Deus está falando, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Aquilo que está aqui dentro, não acredito, que ele fala, jamais aconteça isso. Perverso coração, lepra de incredulidade. Está falando errado. Hoje está se levantando um grupinho na igreja, né? Aquele jovenzinho que mal
primeiro ano na faculdade, olha essa palavra que o pastor empregou, está errado, isso está errado. Por graça, conheço pessoas que estão formadas há anos, nunca conseguiram emprego. Entendeu, irmãos? É isso que está falando, essa soberba, esse orgulho, né? Perverso coração. Pessoa que está em pecado, fica criticando a autoridade. Perverso coração, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Você que pensa, eu quero estar nessa igreja, aqui ninguém se mete na minha vida, aqui ninguém me conhece. Você está fora. Deus é família, Deus é pai, Ele trabalha através de paternidade, e pai dá direcionamento para o filho. A Bíblia diz que Deus açoita e disciplina todo filho que Ele ama, fala em Hebreus, e quem não aceita a disciplina não é filho, é bastardo. Então, queridos, é isso que a palavra diz. A palavra diz aqui, se você não aceita a palavra da pessoa que Deus colocou como Naamã estava, se ele não tivesse ouvido os seus servos e mergulhado naquele rio, ele tinha saído com aquela lepra de lá. Mas porque ele ouviu, ele mergulhou, ele foi agradecer a cura para o profeta. Quando você ouve, quando você diz, não, errado sou eu, a palavra de Deus diz que eu devo obedecer, respeitar, devo ser sincero com meus líderes, e você cumpre a palavra, então você vai agradecer no púlpito. Meu irmão, eu quero agradecer porque eu fui curado, eu fui liberto, eu fui salvo. Entendeu, irmão? Então, versículo 13 diz, pelo contrário, exorto-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, os antigos dizem assim, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deus diz, se hoje tu ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração, mas faz tudo aquilo que Ele te tem ordenado. Faz, não deixa para amanhã. Se você tem uma coisa que Deus te revelou nesse momento dessa palavra, que o Espírito Santo vai te revelar essas lepras, e você sabe a atitude que tem que tomar dentro da palavra de Deus, faça hoje. Não deixe para amanhã, faça hoje, porque senão o diabo vai trabalhar na sua vida. Você vai sair do lugar da bênção e você não vai ser curado. Se Naamã tivesse saído do lugar, não tivesse ouvidos o seu discipulador, o seu servo, que disse, mergulha, Senhor, você está aqui na frente, não custa nada. Dá o like, meu filho, não custa nada. Vai orar como a tua mãe está te pedindo, não custa nada. Ora uma hora por dia como Deus está te pedindo, começa devagar, vai orar. Não custa nada. Pequenas coisas que não custam nada, mas te trazem grandes e poderosas bênçãos. Grandes e poderosas bênçãos. Amém? Porque temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. A prova que você é uma pessoa que foi curada, a prova que você será restaurado por Deus, é se você guardar firme a tua confissão, de obedecer a Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, e de honrar. A Bíblia diz, dai honra a quem merece honra. Aquela pessoa que um dia orou por você, saiu da sua casa, foi pregar para você, hoje ela foi colocada como teu pai, a tua mãe espiritual. Seja sincero. Não importa. Queridos, uma vez eu vi uma pregação do pastor Cote, que ele dizia uma coisa, né? Falou de um estudo que ele esqueceu, e Deus mandou ele fazer uma coisa maluca, como ele falou, plantar bananeira
E milhares de pessoas se aceitaram Jesus e Deus falou para ele. Ele aprendeu uma lição. Deus disse, olha, o importante é ganhar almas. Isso que tu está chamado. Se Deus mandar você plantar bananeira, isso fizer você ganhar almas, faça, obedeça. Se Deus mandar você dar 7 mergulhos no rio, fazer uma coisa que parece idiota, mas que Deus está mandando, Ele tem um objetivo, faça. Porque muitas vezes o que você pensa que você está fazendo para os outros, Deus está trabalhando na tua vida, no teu caráter, na tua humildade, na tua obediência. E uma das maiores virtudes de um filho de Deus é aprender a honrar suas autoridades, a obedecer o que Deus manda e a ser humilde. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá a sua graça aos humildes. Que o Senhor te abençoe. Que eu não sei que tipo de lepra você tem na sua vida, mas não existe nada mais forte que o poder do Senhor na tua vida, o poder do perdão, o poder da obediência. Chega de ser uma pessoa mascarada na igreja, bonito por fora, feio por dentro, estragado por dentro. Seja alguém livre, livre de fato. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus te abençoe nesse momento, né? Eu agradeço a todos os dizimistas e ofertantes da casa de Deus, a todos vocês, né, que têm depositado nas contas da igreja, que têm ido lá na igreja das 9 ao meio-dia orar. Todos os dias na nossa igreja tem culto das 11 ao meio-dia. Amém? Vá lá, seja uma bênção. Você que tem assistido às lives, às pregações, que Deus te abençoe. Né? Você que está com medo de Covid, não tema isso, tema o pecado. Está longe do propósito de Deus. Porque se o Filho vos libertar, você será livre. E para você que está sentindo algum problema nesse momento, segure o seu copo com água. Pegue o seu copo com água. Você que ainda está sentindo sintomas de Covid, você que está com algum problema familiar, financeiro, pegue esse copo com água. Não é a água que vai te curar ou te libertar, mas essa água eu vou ungir aí na sua casa. E quando você beber junto comigo, nossa fé vai se unir. E o Senhor vai fazer o milagre através da sua fé. Amém? Senhor, nesse momento eu unjo esse copo com água. Que essa pessoa beber esse copo com água. Pai, o Senhor possa curar. Eu repreendo ainda todos os sintomas que alguém possa estar sentindo de Covid, de doença, toda a obra maligna de miséria, de pobreza. Eu declaro a tua prosperidade. Senhor, revela também as lepras que estão dentro de nós, para que possamos ser pessoas livres. Possamos ser pessoas humildes, tratáveis, porque um discípulo do Senhor tem que ser tratado. Abençoa 100 vezes mais a fé daqueles que têm sustentado a tua obra com tanta dificuldade, porque confiam no Senhor e já entenderam que nós estamos aqui de passagem, nós somos cidadãos dos céus e o nosso principal dever aqui na terra é sustentar a tua obra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique em paz. Fique no poder de Deus.